Para viver sozinho é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Nietzsche acrescenta um toque. Deixando de lado o terceiro caso, é preciso ser ambos. Em O Crepúsculo dos Ídolos, um estudo publicado na PLOS Medicine em 2010 revelou que os riscos à saúde da solidão crônica são comparáveis a fumar 15 cigarros por dia. Para combater a solidão, podemos trabalhar para aumentar nossa conexão social. No entanto, também devemos melhorar nossa capacidade de ficar sozinhos. Afinal, nem todos que estão sozinhos se sentem solitários. Refletindo sobre seu tempo passado sozinho, o filósofo Henry David Thoreau, em sua obra Walden Pond, disse: "Nunca me sinto solitário aqui. Nunca encontrei um companheiro tão agradável quanto a solidão." Neste vídeo, exploramos as virtudes da solidão e por que ela promove o autodesenvolvimento, proporciona uma liberdade incomparável, alivia muitos problemas de saúde mental e é crucial para construir um caráter forte. Nietzsche distingue entre solidão e estar só, afirmando: "Solidão é uma coisa, estar só é outra. Você aprendeu isso agora." Em Solitude, um encontro filosófico, o filósofo Philip Koch define solidão como um período de experiência desvinculado de outras pessoas em percepção, pensamento, emoção e ação. Solidão é simplesmente um mundo experiencial no qual outras pessoas estão ausentes. Isso é suficiente para a solidão, isso é constante em todas as solidões. Muitas das figuras imponentes da história ascenderam a seu status lendário, aproveitando os benefícios de longos períodos de solidão. Os 40 dias e noites que Jesus passou no deserto o impulsionaram às suas alturas espirituais. Buda e Moisés encontraram na solidão as grandes visões morais que definiram suas vidas. Marco Aurélio, Friedrich Nietzsche, Ralph Waldo Emerson, Albert Camus, Henry David Thoreau e muitos outros filósofos buscaram na solidão um santuário para cultivar seu caráter e desenvolver suas percepções filosóficas longe da influência corruptora da sociedade. Nietzsche, por exemplo, escreveu: "Quando estou entre muitos, vivo como os muitos, e não penso como realmente penso. Depois de um tempo, sempre parece que querem me banir de mim mesmo e roubar minha alma. Então, preciso do deserto para voltar a ser bom." Em Aurora, o almirante Richard Byrd passou um inverno sozinho na Antártida, suportando um frio brutal, longas noites escuras e uma solidão que nenhum poder na Terra poderia aliviar por pelo menos 6 meses. Apesar das condições adversas, este período de solidão foi transformador. Em seu livro Sozinho, ele escreveu: "Sim, a solidão é maior do que eu antecipava. Meu senso de valores está mudando, e muitas coisas que antes estavam em solução na minha mente, agora parecem estar se cristalizando." Porque alguns prosperam na solidão enquanto outros sofrem com a solidão. Os solitários muitas vezes desconhecem as virtudes da solidão ou não sabem como aproveitá-las. Entre as virtudes da solidão está a liberdade de descobrir quem somos e nos tornarmos essa pessoa. O filósofo Arthur Schopenhauer observou: "Um homem só pode ser ele mesmo enquanto está sozinho. E se não ama a solidão, não amará a liberdade, pois é somente quando está sozinho que ele é realmente livre." A restrição está sempre presente na sociedade como um companheiro de quem não se pode livrar, e na proporção da grandeza da individualidade de um homem, será difícil para ele suportar os sacrifícios que toda interação com os outros exige. Em Ensaios e Aforismos. Para entender a liberdade que a solidão oferece, devemos considerar as restrições das interações sociais. Amigos, familiares e parceiros românticos são essenciais para uma boa vida, mas também representam o que Philip Koch chamou de estruturas de demandas. Demandas para serem ouvidos, cuidados e seguidos ou liderados de acordo com suas necessidades. O estado emocional dos outros também afeta nossa experiência. Pessoas alegres nos elevam, enquanto um mau humor pode nos derrubar. Nosso estado emocional muitas vezes depende das pessoas ao nosso redor. R. D. Laing observou: "Eles não estão se divertindo. Não posso me divertir se eles não se divertirem. Se eu conseguir que eles se divirtam, então posso me divertir com eles. Conseguir que eles se divirtam não é divertido. É um trabalho árduo." Até mesmo estranhos influenciam nossa experiência. O filósofo Jean-Paul Sartre sugere imaginar-nos sozinhos em um parque, aproveitando as árvores, o sol e os pássaros. Eles existem apenas para nós, mas quando outra pessoa se senta em um banco próximo, nossa experiência muda.
Tornamo-nos conscientes de que somos agora um objeto na consciência de outra pessoa e isso interrompe nossa comunhão idílica com o ambiente. De forma análoga, o psicólogo William James destacou o sentimento decepcionante que surge em um caminhante solitário quando vê outro caminhante se aproximando à distância. Ele imediatamente se sente mais autoconsciente e menos livre, menos capaz de simplesmente ser. É isso que Sartre quis dizer com a frase "O inferno são os outros". Ou, como Sartre escreveu, pela mera aparição do outro, sou colocado na posição de julgar a mim mesmo como um objeto, pois é como um objeto que apareço para o outro. Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. Todas essas restrições estão ausentes na solidão, pois a solidão é caracterizada pela ausência de restrições e uma liberdade inacessível no engajamento social. Na solidão, somos livres para desfrutar do nosso entorno sem a consciência perturbadora de que somos um objeto no campo perceptual de outra pessoa. Somos livres para fazer o que quisermos, quando quisermos. Podemos pensar ou sentir qualquer coisa e seguir nossas paixões sem nos preocupar com o que os outros vão pensar de nós ou se estamos atendendo às suas expectativas ou demandas. Livre. No começo parece estranho, ninguém te limitando de nenhum lado. Philip Koch, Solidão, um encontro filosófico. O filósofo inglês William Hazlitt tinha o hábito de fazer longas caminhadas sozinho, simplesmente para desfrutar da liberdade da solidão. E como ele observou, a alma de uma jornada solitária é a liberdade perfeita, para pensar, sentir, fazer exatamente como se deseja. Por uma vez, gosto de fazer tudo do meu jeito. E isso é impossível a menos que você esteja sozinho. William Hazlitt, Conversas à Mesa. Ou, como Philip Koch observou, Thoreau comentou, eu vou e venho com uma estranha liberdade na natureza. Isso é verdade, mas por quê? Um ponto óbvio é a fuga dos controles sociais que governam toda a vida interpessoal. Na solidão, você pode gritar, fogo, a qualquer momento e pode fazer isso totalmente nu. Certamente, a liberdade de movimento é uma metáfora universal para a liberdade espiritual da solidão, onde nossos espíritos vagam, ou divagam, ou saltam, ou voam. A liberdade da solidão é valiosa por si só, mas também como um meio de autodescoberta e crescimento pessoal, pois quando estamos sozinhos e ausentes das restrições sociais que limitam nossa experiência, podemos nos envolver no que Philip Koch chamou de sintonia consigo mesmo, ou como ele explicou, a sintonia consigo mesmo é melhor caracterizada pela imagem do fluxo livre. O fluxo, na consciência de pensamentos, desejos e emoções, sem qualquer sensação de censura ou gestão, juntamente com um acesso livre de volta às suas origens. Philip Koch, Solidão, um encontro filosófico. Abrir-nos para a gama completa de nossas emoções, pensamentos, desejos e imagens internas nos coloca em contato com aspectos de nossa identidade que enterramos sob as máscaras sociais que usamos quando estamos perto de outras pessoas. Mas na solidão, somos livres para tirar essas máscaras, pois não há ninguém para ouvir ou responder, exceto a voz de nossa consciência. Após um relacionamento longo e difícil, a romancista May Sarton passou um tempo prolongado em total solidão e, como ela escreveu em Diário de uma Solidão, começo a ter intimações agora de um retorno a algum eu profundo que esteve muito absorvido e muito machucado para funcionar por muito tempo. May Sarton, Diário de uma Solidão. Ou, como o filósofo americano Thomas Merton ecoou em A Vida Silenciosa, nem todos os homens são chamados a serem eremitas, mas todos os homens precisam de silêncio e solidão suficientes em suas vidas para permitir que a profunda voz interior de seu verdadeiro eu seja ouvida pelo menos ocasionalmente. Quando essa voz interior não é ouvida, a vida é sempre miserável e exaustiva. Se o homem está constantemente exilado de sua própria casa, trancado fora de sua própria solidão espiritual, ele deixa de ser uma pessoa verdadeira, ele não vive mais como um homem. Thomas Merton, A Vida Silenciosa. As vozes que ouvimos na solidão, entretanto, nem sempre são agradáveis. Às vezes, a sintonia consigo mesmo envolve reviver traumas passados e o surgimento de emoções dolorosas, medos e ansiedades que temos evitado ao nos imergir nas distrações da sociedade.
Este estado de sintonia interior nem sempre é alegre ou sereno. Às vezes, envolve sentir com intensidade devastadora os conflitos, as raivas, as intimações de mortalidade que temos tentado negar. Anseios, raivas, ciúmes, dependências e afastamentos podem ser vividos com segurança quando as pessoas sobre as quais poderíamos descarregá-los erroneamente, ou perigosamente, ou tolamente, estão ausentes. Philip Koch, Solidão, um encontro filosófico. Embora os conflitos e emoções que surgem na solidão possam causar sofrimento, seu surgimento nos dá a chance de confrontá-los conscientemente. E se usarmos essa oportunidade para sentar em silêncio e permitir que nossas ansiedades e emoções angustiantes nos invadam, podemos processá-las, resolvê-las, liberá-las e curar os problemas crônicos de saúde mental que estavam gerando. E como Albert Camus observou, quando um homem aprendeu, e não no papel, a permanecer sozinho com seu sofrimento, a superar seu desejo de fugir, então ele tem pouco a aprender. Esse poder de cura da solidão não é exagero. O médico japonês Shoma Morita desenvolveu uma forma de psicoterapia baseada nos princípios do Zen budismo, que dispensa intervenções terapêuticas e farmacêuticas em favor de proporcionar ao paciente um ambiente de solidão onde ele é forçado a confrontar o sofrimento que tem evitado. Ou, como Ilsa Veit explica, quando chega ao hospital, o paciente neurótico deve ter repouso absoluto por até uma semana. Durante esse tempo, ele não tem permissão para associar-se com mais ninguém. Ele não deve ler ou escrever, fumar, telefonar, ouvir rádio ou assistir televisão. O paciente é deixado sozinho com sua doença até que ele e sua doença se tornem um só. Ele tem que aceitar sua doença em completa solidão. A maioria das culturas do passado estava ciente das grandes virtudes da solidão, e em algumas, a solidão era valorizada ainda mais do que a socialidade. Entre os índios, Tarahumara, da Sierra Madre, no México, o professor Job Ralfeldy notou quase um culto da solidão. E ele continua: um garotinho de 6 anos pode levar sua ração de pinole, milho moído em pó, e desaparecer com as ovelhas por 1 ou 2 semanas sem ver uma única outra pessoa antes de retornar. Esses índios estão tão acostumados a levar vidas solitárias que se sentem constrangidos e perdidos quando chamados para conversar com outros. J. Ralphaldi, o homem, o animal solitário. Mesmo em culturas onde a vida era mais comunitária, os indivíduos passavam por períodos prolongados de solidão para facilitar grandes transições na vida. Por exemplo, as jornadas solitárias eram uma parte integral dos ritos de passagem pelos quais um adolescente se tornava homem. Em um rito de passagem, um garoto era levado a um acampamento isolado no deserto. Lá, ele permanecia sozinho às vezes por meses. Qualquer coisa de que precisasse para sobreviver, ele fazia ou encontrava sozinho. Ele caçava, forrageava, se protegia de predadores e enfrentava seu medo do desconhecido e da escuridão. Ele passava por uma sintonia consigo mesmo e confrontava e superava sua solidão, ansiedades, dependências e transformava sua mente de um inimigo indomável em um amigo confiável. Apenas aqueles que sucediam nessa jornada solitária eram considerados pela comunidade como homens de verdade. E como James Hollis escreve, o isolamento ritual é uma introdução a uma verdade central, que não importa quão tribal nossa vida social seja, estamos na jornada sozinhos e devemos aprender a buscar força e consolo dentro de nós mesmos. O garoto aprendeu a depender de sua inteligência, sua coragem e suas armas ou pereceu. James Hollis, Sob a Sombra de Saturno. Jornadas solitárias sancionadas culturalmente foram comuns em todas as culturas conhecidas ao longo da história, exceto na nossa. Isso reflete a profunda aversão de nossa sociedade à solidão. Em vez de ser vista como um presente precioso, muitos veem a solidão como algo a ser suportado entre engajamentos sociais ou relacionamentos. Ou pior, a solidão é vista como algo a ser evitado. Quando outras pessoas não estão presentes, a maioria de nós olha para telas para se distrair da nossa solidão e das vozes que poderíamos ouvir no silêncio. Talvez essa fuga coletiva da solidão seja a razão pela qual a doença mental e a fraqueza são a nova norma, pois, como o filósofo do século XVII, o Blaise Pascal, observou, todos os problemas da humanidade surgem da incapacidade do homem de sentar-se quieto em uma sala sozinho. Blaise Pascal, Pensamentos.